Hoje vamos falar sobre um tema bem delicado e muitas vezes silencioso: o luto infantil. Quando uma criança perde alguém importante, ela não sofre menos, ela sofre diferente. O luto na infância pode aparecer em forma de choro, irritação, medo, regressões ou até em brincadeiras que repetem a perda. Muitas vezes, o adulto espera maturidade, mas a criança precisa de acolhimento, escuta e segurança para entender o que está sentindo. Falar sobre a morte com honestidade, respeitando a idade, ajuda a transformar dor em memória e saudade em amor. Hoje, vamos entender como apoiar uma criança nesse processo com sensibilidade e cuidado. Só não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal, tá bom? E aí, pessoal, como vão vocês? Espero que tudo bem. Eu sou o Igor e hoje a gente vai falar de um tema bastante sério, de um tema pesado e que muitos adultos não sabem lidar, né? É um tema que gera bastante dúvida, precaução, ansiedade, medo. Hoje a gente vai falar do luto infantil. Para falar sobre esse tema tão delicado, hoje eu vou receber a psicóloga Laís Freitas. Ela é especializada em luto infantil. Então eu vou aproveitar aqui para fazer algumas perguntas para ela para ver como é que a gente consegue lidar, né, com as nossas crianças que perdem um ente querido, pai, mãe, irmão, e falar de forma geral como que as crianças lidam com a morte. Então, primeiramente, Laís, muito obrigado por participar aqui do nosso canal com esse tema que é bastante delicado. Eu sei que ninguém gosta de falar sobre isso, mas é um tema que se mostra necessário, né? Afinal, a realidade é essa. A única certeza da vida é a morte, por mais clichê que essa frase seja, né? Então, seja bem-vinda e muito obrigado, Laís. Oi, Igor. Eu queria agradecer pela oportunidade de estar aqui no seu canal falando sobre o tema luto infantil, que é tão importante, mas que muitas vezes nós adultos evitamos falar. Acho que o tema da morte por si só é um tema que ainda é um tabu, e a morte dentro do universo infantil talvez seja um pouco mais. Então, mais uma vez, eu te agradeço por abrir esse espaço para que a gente possa conversar e, quem sabe, desmistificar um pouco a questão do luto na infância. Então tá bom, então vamos lá. Laís, o que é o luto infantil? Qual que é a diferença do luto infantil para o luto adulto? Bem, acho que para a gente responder essa pergunta, acho que primeiro de tudo é a gente compreender o que é luto. Então, luto é uma resposta emocional frente a uma perda significativa. Acho que aqui vale a gente ressaltar que nem toda perda é necessariamente por morte. Então, tem algumas situações que vão acontecer ao longo da nossa história, ao longo da nossa vida, que também podem configurar um processo de luto. Então, por exemplo, né, quando a gente muda de escola, quando a gente muda de cidade, de bairro, quando a gente tem mudanças na configuração familiar, então, por exemplo, quando tem o divórcio dos pais. Enfim, todas essas situações elas podem desencadear a vivência de um processo de luto. Bem, assim como os adultos, as crianças também vivenciam um processo de luto. Às vezes a gente tem essa ideia de que as crianças, por serem muito pequenas, elas acabam não percebendo e não notando. Mas essa não é a realidade do que a gente vê no dia a dia, né? Então, mesmo muito pequenas, as crianças, ainda que elas não verbalizem de uma maneira mais objetiva sobre a perda, sobre a morte, elas vão perceber mudanças na dinâmica da casa, na relação das figuras de cuidado. Então, ainda que não se fale de uma maneira mais objetiva, o impacto dessa perda é percebido pelas crianças. Igor, você também me perguntou sobre a diferença, né, entre o luto infantil e o luto do adulto. Acho que tanto crianças como adultos vão vivenciar processos de luto ao longo da vida. Acho que uma diferença que a gente consegue nomear tem a ver com a expressão, a maneira como adultos e crianças expressam a vivência do processo de luto. Nós, adultos, né, nós temos o recurso da fala muito bem estabelecido e muitas vezes é o nosso recurso de escolha. É onde a gente vai expressar muitas vezes o que a gente está sentindo.
As crianças, principalmente as menores, elas têm recursos cognitivos diferentes dos nossos. Então, a maneira como elas vão expressar a vivência do luto é diferente. O que a gente nota no dia a dia, né? Então, às vezes, movimentos de maior isolamento, ou a presença de irritabilidade, alteração no desempenho escolar, dificuldade de concentração, são algumas características de crianças que estão vivenciando o processo de luto. Acho que aqui vale ressaltar que nem toda criança vai ter a mesma reação. Isso vai depender dos recursos psíquicos que ela tem, da dinâmica familiar, do contexto da perda, enfim. Acho que aqui é importante só ressaltar que cada criança vai vivenciar o processo de luto de uma forma única e específica. E como é que as crianças compreendem a morte, esse conceito de morte, em diferentes idades, né? Eu suponho que em cada fase de uma criança ela deva começar a entender um pouquinho melhor e compreender a finitude da vida, né? Como é que isso funciona? As crianças elas vão compreender o conceito de morte de maneiras diferentes de acordo com o estágio de desenvolvimento em que elas se encontram. Então, a gente vai passar de uma visão de morte reversível e mágica até que a criança consiga acessar a finitude como algo irreversível. De um modo geral, assim, a gente pode dizer que crianças entre 0 e 5 anos vão entender a morte como algo passageiro, algo transitório. Já as crianças entre 5 e 9, elas vão começar aí a acessar, a entender que a morte é irreversível, então que é algo definitivo. Já as crianças aí, a partir dos 10 anos de idade, elas já vão começar a entender que a morte ela é inevitável, irreversível e universal. Então, isso é muito importante que a gente saiba, porque isso vai fazer a diferença, por exemplo, na maneira como a gente vai comunicar a morte de alguém, dependendo da idade dessa criança. E quais que são os sintomas, podemos dizer assim, esperados, que são sintomas considerados normais em uma criança de luto, e sintomas que não são considerados normais, que aí talvez seja até um motivo de busca para uma terapia? As crianças que vivenciam um processo de luto têm algumas reações que são consideradas esperadas para esse momento. Então, a gente vai ter aí a presença de irritabilidade ou de uma certa agressividade, uma dificuldade de concentração, uma baixa no desempenho escolar. Tudo isso é considerado esperado para esse momento. Acho que a gente começa a pensar na possibilidade de um encaminhamento para um cuidado profissional quando essas reações elas estão numa intensidade muito elevada, a ponto de gerar um sofrimento extremo e uma dificuldade de retomar a rotina. Aí a gente vai considerar o cuidado profissional como um espaço seguro de acolhimento e escuta que vai proporcionar para essa família e para essa criança a construção de recursos para lidar com essa nova realidade. Certo? E agora uma pergunta bastante importante que eu acho que muita gente tem dúvida, né? O que a gente não deve dizer a uma criança que está em luto? Bem, falar sobre morte ainda é desafiador na atualidade. E acho que isso não é diferente quando a gente fala de morte com as crianças. Acho que uma das coisas que nós adultos temos a tendência a fazer é utilizar algumas metáforas com a intenção mesmo de proteger a criança de um sofrimento. Então, metáforas como virou estrelinha, descansou, foi viajar, enfim. Muitas das vezes elas são utilizadas com essa intenção de proteção, mas o que geralmente elas causam é um pouco mais de confusão e de sofrimento. Então, eu acho que uma das questões importantes é que a gente possa comunicar a morte de uma maneira breve, clara e objetiva, sempre respeitando o entendimento da criança. Acho que tem alguns pontos que podem facilitar esse processo. O primeiro deles tem a ver com a comunicação. Então, é importante que a gente utilize uma linguagem que seja acessível para a criança e que seja clara e objetiva. É recomendado que a gente não utilize metáforas como virou estrelinha, viajou ou dormiu, e que em algum momento da comunicação a gente inclua a palavra morte. Outro ponto importante é quem vai fazer a comunicação. Então, o ideal é que seja uma pessoa que tenha um vínculo afetivo com essa criança e em quem ela confie. É importante também que essa pessoa tenha essa disponibilidade emocional para responder perguntas, tirar dúvidas e também acolher essa criança.
Uma coisa que é inquestionável é que a gente sempre aprende muitas coisas das crianças, né? Até pela sinceridade extrema delas, né? E pela inocência. O que que os adultos podem aprender com uma criança em luto? Bem, acho que as crianças tendem a ser muito honestas, muito sinceras com o que elas estão sentindo. E acho que esse é um ponto, particularmente, que nós adultos a gente pode aprender com elas, né? Essa permissão de expressar aquilo que a gente sente genuinamente, seja tristeza, seja raiva. Acho que esse é um ponto que as crianças tendem a nos ensinar, né? Essa permissão, né? Essa liberdade em colocar para fora, em colocar para o mundo aquilo que a gente está sentindo. E uma última dúvida aqui. As crianças devem participar de rituais fúnebres, independente da religião que a família tenha? É adequado para ela participar ou não? Sim, as crianças podem participar dos rituais de despedida, desde que esse seja um desejo dela. É importante que o adulto comunique como vai ser, quem vai estar lá, de que forma vai acontecer e que tenha sempre um adulto de referência que possa acolhê-la e dar suporte durante os rituais de despedida. Então, obrigado, Laís. Muito obrigado por essas informações. Eu tenho certeza que tem muita gente que sofre com crianças em luto e não sabem como agir para fazer com que elas fiquem melhores e superem o luto de uma forma saudável. Bom, pessoal, esse foi o nosso papo com a Laís Freitas. Eu deixei os contatos dela aqui embaixo na descrição do vídeo. Se você tiver alguma curiosidade ou outras dúvidas, podem entrar em contato com ela, tá bom? Então é isso, pessoal. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil. Eu quero dedicar esse vídeo a uma colega que eu já não vejo há bastante tempo, mas é irmã de um grande amigo meu, que é a Fabiana Daniel. Fabi, eu imagino o quanto você lutou, o quanto você resistiu e o quanto você ainda luta para lidar com essa situação. E eu queria dedicar esse vídeo a você, porque você é um exemplo, tá bom? Então, pessoal, obrigado aí pela atenção. Se você chegou até aqui, deixa o like, por gentileza, não custa nada, para eu continuar conseguindo trazer profissionais toda semana aqui. Não é fácil ter essa rede tão grande de profissionais para participar, que estejam disponíveis, mas quando vocês deixam o like, vocês seguem, vocês deixam o canal maior e mais relevante para essas pessoas quererem participar, tá bom? Então, pessoal, ficamos por aqui. Obrigado e tchau, tchau.